Olá, meu nome é Nayane e meu grupo é formado por 6 pessoas: Karen Camille, Ana Clara Nunes, Ana Clara Moreira, Maria Fernanda Santos e Sávio Henrique. Vou falar um pouquinho a respeito do conflito no Iêmen. Bom, o Iêmen é um país localizado no Oriente Médio, mais precisamente na Península Arábica. É um dos países mais pobres entre todos os países da Arábia, porém é um dos mais importantes. Ele fica na rota comercial entre os navios petroleiros. Então, assim, quem controla o Iêmen controla toda essa rota comercial, que é bastante importante, que é desse combustível fóssil muito utilizado nos dias de hoje, que é o petróleo. O Iêmen hoje é um país que vive uma explosão demográfica e, infelizmente, uma das piores crises humanitárias do planeta. Então, assim, nascem muitas pessoas no Iêmen e eles não têm condições, o país não tem estrutura para poder atender essa quantidade de pessoas, né? Enfim, a respeito do conflito, a questão temos hoje países do norte da África e no Oriente Médio, onde a maior parte da população é da etnia árabe. Etnia é árabe, a religião é muçulmana. Então, assim, nem todo muçulmano é árabe, assim como nem todo árabe é muçulmano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O islamismo, que é a religião escrita da fé muçulmana, ela tem uma série de vertentes. Entre as principais e as mais conhecidas, nós temos os sunitas e os xiitas. Então, assim, o Oriente Médio é separado por esses dois grupos. Os sunitas são liderados pela Arábia Saudita e os xiitas são liderados pelo Irã. No ano de 2011, houve diversas revoluções que eles tentavam instalar governos mais democráticos a fim de tentar retirar as ditaduras que há muitos anos já estavam comandando o país. Dessa forma, na tentativa de remover esse governo, houve diversas mudanças drásticas no Iêmen, onde infelizmente essa luta ela não foi muito bem sucedida. O Iêmen é um país que hoje sofre muito com todas essas manifestações que eles tentavam fazer nessa época. Na época em que houve essas manifestações a favor dessa revolução, o líder do Iêmen era o Ali Abdullah Saleh. Ele quem controlava o país, e ele quem evitava que acontecesse uma guerra civil intensa. Então, após as manifestações com a intenção de retirar esse governo do poder, eles retiraram o Saleh, O Saleh não era mais o líder, e quem tomou a posse desse governo foi o Hadi. O Hadi era vice de Saleh na época em que Saleh era o líder. Porém, o Hadi, ele começou a oprimir os xiitas. Então, os xiitas, eles se revoltaram contra o Hadi, contra as ações do Hadi, e decidiram dominar a capital do Iêmen. Enquanto isso, a Arábia Saudita era a principal representante de muitos outros países no Oriente Médio. Então, assim, quando a capital do Iêmen ela foi dominada por esses rebeldes xiitas, aconteceu diversos bombardeios no país, pois os demais países, que faziam, que eram parceiros da Arábia Saudita, eles eram contra o Irã, as atitudes do Irã. O Irã que liderava os xiitas, os ataques dos xiitas. Nos dias de hoje, nós temos uma aliança liderada pela Arábia Saudita, onde eles querem que o Hadi ele tome o poder. E também temos a aliança liderada pelo Irã, pelos xiitas, onde eles querem que um outro líder do grupo deles tome o poder do Iêmen. Dessa forma, acaba acontecendo o conflito nesse país, Esses dois grupos lutam por poder, pelo território e, obviamente, quem sai mais prejudicado nisso tudo é a população. Eles não podem receber nenhum tipo de medicamento, não recebem nenhum tipo de alimento, então, enfim, nenhuma ajuda humanitária, porque existe um bloqueio comercial que acaba agravando a situação do país, Nos dias de hoje,
por motivo de precariedade, o Iêmen passa por uma epidemia de cólera. Enfim, está explicado o motivo, né, do conflito, deles lutarem, de terem tantas guerras lá nesse país. A ONU, ela não toma nenhuma providência em relação ao que está acontecendo, por motivo de que ela está muito dividida, né? A Rússia, ela apoia os xiitas e os Estados Unidos, ele apoia os sunitas, que lutam para poder retomar o controle. As tradições no Iêmen ainda predominam sobre a modernidade. Algumas curiosidades sobre o Iêmen. A língua oficial do Iêmen é o árabe, e a moeda que eles usam é o rial iemita. O Iêmen é o 49º maior território do mundo, com área que é comparável à da França. Algumas partes do país estão severamente afetadas por causa da guerra, enquanto em outras elas são muito mais seguras e podem receber visitas. O cristianismo chegou no Iêmen no século IV, enquanto o islamismo só chegou no Iêmen depois do século VII. O Iêmen é um país extremamente rico a nível cultural, com grandes influências a respeito das antigas civilizações. A economia do Iêmen está baseada na extração de petróleo e na comercialização do café, algodão e do peixe. Mastigar uma planta conhecida como narcótica cat faz parte da cultura iemita. O maior deserto de areia contígio do mundo cobre partes do Iêmen. E uma das atrações mais curiosas do Iêmen é o Dar al-Hajar, que é um edifício icônico que foi esculpido em apenas uma rocha maciça. Oi, meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar um pouco sobre o grupo Talibã e o longo conflito no Afeganistão. Bom, a guerra no Afeganistão tem início em 1979 e inicialmente era um conflito entre a União Soviética e os afegãos, e mais tarde os Estados Unidos se envolveram nessa contenda. Após a Segunda Guerra Mundial, os principais países europeus foram praticamente destruídos. No entanto, os Estados Unidos saíram da guerra ilesos no âmbito industrial. Com isso, se tornaram a maior potência do mundo capitalista. E já a União Soviética se tornou a segunda maior, e auxiliava política e economicamente os países do leste europeu, e estendia sua influência para alguns países da Ásia, como por exemplo o Afeganistão, e o seu território está localizado no centro desse continente. Essas duas potências nunca se enfrentaram nos campos de batalha diretamente, mas se combateram em várias partes do mundo. Nesse contexto, tem início a Primeira Guerra do Afeganistão, que em 1979 começou uma guerra civil entre vários grupos afegãos. A União Soviética mantém apoio o presidente afegão Barack Karman e em dezembro de 1979 invade o Afeganistão. O objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e pretendia pacificar o Afeganistão por causa da rebeldia dos grupos e, na sequência, das revoltas contra o regime comunista. Os Estados Unidos, por sua vez, tomou partido da guerra e passaram a auxiliar economicamente a oposição. A União Soviética ocupou as principais cidades e as bases militares do Afeganistão, e essa ação ia revoltando cada vez mais os grupos de rebeldes. Esse foi um confronto sangrento de 10 anos, no qual os Estados Unidos propiciaram o crescimento militar de certos grupos afegãos, que eram contrários ao comunismo. Posteriormente, os antigos aliados se voltariam contra os americanos, na altura em que o Afeganistão passou a ser governado pelo regime talibã, após o sequestro e morte do embaixador americano. Sem condições de sustentar o conflito, em maio de 1988, Mikhail Gorbachev dá ordens para os soldados começarem a abandonar o território. E esse foi o conflito que foi denominado como a Primeira Guerra no Afeganistão. E agora eu vou falar um pouco sobre como ocorreu a Segunda Guerra.
Após os ataques terroristas do dia 11 de setembro, o governo de George Bush acusou Osama Bin Laden, que era o líder do grupo terrorista Al-Qaeda, de ser o responsável pelos atentados, e exigia que o governo do Talibã, que era aliado desse grupo terrorista, entregasse Osama às autoridades norte-americanas. Mas como o pedido não foi aceito pelo governo afegão, tropas dos Estados Unidos e do Reino Unido invadiram o país em outubro de 2001. O Talibã é um grupo islâmico radical que conquistou o controle da capital afegã, Cabul, em 1996 e passou a governar o país 2 anos depois. O grupo segue uma interpretação radical do Islã e defende punições severas e execuções públicas a quem descumpre as orientações religiosas. 2 meses depois dos ataques lançados pelos Estados Unidos, que foram em resposta aos atentados do dia de 11 de setembro, o governo talibã entrou em colapso. Militantes e dirigentes do grupo se deslocaram para o Paquistão. O grupo passou a angariar milhões de dólares por ano com tráfico e altos impostos. Em 2002, por meio de uma assembleia tribal afegã, foi eleito por voto secreto Hamid Karzai para conduzir o governo de transição até as eleições em 2004, que logo depois foi confirmado no cargo por voto direto. E após isso, a ONU enviou uma missão de paz, o ISAF, para manter a segurança na capital de Cabul durante esse período. A partir de 2006, membros do Talibã atacaram novamente o país, principalmente o Vale de Kendar, fronteira com o Paquistão, país de onde os fundamentalistas se estruturam para retornar ao Afeganistão, com o intuito de ocupar novamente o poder, apesar da presença das tropas da OTAN, de uma força militar dos Estados Unidos e também da importante apoio da Aliança do Norte, que é inimiga do Talibã. A divisão tribal do país, a miséria, a fome, a presença de tropas estrangeiras, o desemprego e o fracasso das políticas econômicas da segurança do governo favoreceram ainda mais a ascensão do Talibã, que passou a ganhar rapidamente muitos seguidores. E foi a partir de 2010 que a OTAN iniciou o processo de retirada das tropas, e em 2011 foi a vez de Barack Obama anunciar a evacuação das suas tropas do Afeganistão. E no mesmo ano, Hamid Karzai foi reeleito presidente por um mandato de 5 anos. E foi também em 2011 que o presidente Barack Obama anunciou a morte de Osama Bin Laden, em consequência de uma operação militar norte-americana. E em 2014, as forças da OTAN, temendo ter retificado no Afeganistão definitivamente, encerraram sua missão de combate, repassando ao exército afegão, com a responsabilidade de combater o Talibã. Mas isso só fez com que o grupo ampliasse ainda mais os territórios dominados e a explodir mais bombas contra os membros do governo e os alvos civis. E o Talibã segue ativo no território afegão nos dias de hoje. Porém, diante da ascensão militar do grupo, o governo norte-americano iniciou em 2015 a manutenção de soldados até o fim de 2016, que, em conjunto com as tropas da OTAN, permaneceriam no país em operação antiterroristas contra a Al-Qaeda. Atualmente, grande parte da população ou morre de fome ou por falta de cuidados médicos, pois a infraestrutura do país ainda não foi reconstruída. Para além da miséria do povo afegão, essa guerra também teve consequências milhares de mortes, problemas psicológicos nos militares e bilhões de gastos em armamento. Oi, o meu nome é Sávio e vou falar sobre a Guerra de Kosovo. Bom, quando pensamos numa situação onde a ex-Iugoslávia é formada de vários fragmentos, de várias etnias, religiões e culturas, existia uma parte, um estado entre aspas, chamado Sérvia, e a Sérvia também possuía as suas divisões em partes, sendo a Sérvia em si a região da Voivodina e Kosovo. Kosovo é uma região de muita importância à Sérvia, num aspecto histórico por ali ter acontecido guerras, questões ligadas à cultura e formação da Sérvia em si. Em 1989, Ibrahim Rugova, líder da etnia albanesa na província sérvia de Kosovo, iniciou uma política de protesto não violento contra a revogação da autonomia constitucional da província por Milošević, então presidente da República Sérvia. Milošević e membros da minoria sérvia de Kosovo há muito se opõem ao fato de os albaneses muçulmanos estarem no controle demográfico de uma área considerada sagrada para os sérvios.
Kosovo foi a sede da Igreja Ortodoxa Sérvia, bem como o local de derrota turca dos sérvios em 1389 e da vitória sérvia sobre os turcos em 1912. As tensões aumentaram entre os dois grupos étnicos e a recusa da comunidade internacional em abordar a questão deu apoio total aos oponentes mais radicais de Rugova, que argumentaram que suas reivindicações não poderiam ser garantidas por meios pacíficos. O Exército de Libertação do Kosovo surgiu em 1996 e seus ataques esporádicos à polícia e aos políticos sérvios aumentaram continuamente nos 2 anos seguintes. Em 1998, as ações do Exército de Libertação do Kosovo poderiam ser qualificadas como um levantamento armado substancial. A política especial sérvia e, eventualmente, as forças armadas iugoslavas tentaram reafirmar o controle sobre a região. Atrocidades cometidas pela polícia, grupos paramilitares e exércitos fizeram com que uma onda de refugiados fugisse da área, e a situação foi amplamente divulgada pela mídia internacional. O Grupo de Contato, uma união informal dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália e Rússia, exigiu um cessar-fogo, a retirada das forças iugoslavas e sérvias de Kosovo, o retorno de refugiados e acesso ilimitado para monitores internacionais. Milošević, que se tornou presidente da Iugoslávia em 1997, concordou em atender a maioria das demandas, mas não conseguiu implementá-las. O Exército de Libertação do Kosovo se reagrupou e rearmou durante o cessar-fogo e renovou seus ataques. As forças iugoslavas e sérvias responderam com uma contraofensiva implacável e se engajaram em um programa de limpeza étnica. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, condenou esse uso excessivo da força e impôs um embargo de armas, mas a violência continuou. As tensões entre albaneses e sérvios em Kosovo continuaram no século XXI. A violência esporádica ocorreu, como quando revoltas antissérvias estouraram em março de 2004 em várias cidades e vilas na região de Kosovo. Os distúrbios ceifaram cerca de 30 vidas e resultaram no deslocamento de mais de 4.000 sérvios e outras minorias. Em fevereiro de 2008, Kosovo declarou sua independência da Sérvia. A Iugoslávia deixou de existir em 2003, dando lugar à Federação da Sérvia e Montenegro, que foi dissolvida em 2006. Embora os Estados Unidos e vários membros influentes da União Europeia tenham optado por reconhecer a independência de Kosovo, a Sérvia não fez. Meu nome é Karen e eu vou falar da questão irlandesa. A Irlanda é um país europeu, sendo um dos mais desenvolvidos do mundo todo. Inclusive, a Irlanda ocupa a 11ª posição no ranking mundial do IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano. É um país democrático que segue o parlamentarismo como forma de governo, ou seja, além da figura do presidente, que atua como chefe de Estado, há também a presença fundamental do primeiro-ministro e um parlamento, que funciona como se fosse um congresso, comparando com o Brasil. Atualmente, a Irlanda é um membro importante da União Europeia e também do Conselho da Europa. Além disso, o país tem representatividade na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e da Organização das Nações Unidas, ONU. Dublin é a capital da Irlanda e a população estimada do país é algo em torno dos 5 milhões de habitantes. A questão da Irlanda é um conflito contemporâneo que se faz presente entre os irlandeses. Embora essa seja uma questão recente, para compreender como ela surgiu, é necessário olhar para o passado desse país. No século XII, o território que hoje corresponde à Irlanda, um país soberano, sofreu a dominância britânica com o rei Henrique II. Foi um período em que as monarquias nacionais estavam em voga. Portanto, as potências da época dominavam países menores e menos poderosos. A dominação da Irlanda pelo Império Britânico foi oficializada por meio da assinatura de um documento chamado Tratado de Windsor.
Esse tratado determinava que, entre outras coisas, a Inglaterra teria pleno direito de estabelecer as suas próprias leis dentro da Irlanda. O objetivo disso, naquele momento, era o aumento do poder do rei em uma época em que o feudalismo já começava a dar sinais de seu declínio. Mais tarde, no século XVI, os movimentos protestantes começaram a aflorar pela Inglaterra e a consequência disso foi o estabelecimento do anglicanismo como a religião oficial daquele país. O rei criou uma nova religião para que pudesse submeter a igreja ao Estado e dissolver o casamento com a esposa, já que o catolicismo nunca permitiu isso. Porém, na Irlanda, a maioria da população pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana e simplesmente resistiu a essa mudança e à obrigação de seguir o anglicanismo. Impor o anglicanismo na Irlanda seria mais uma forma de reafirmar o poderio inglês sobre aquele país. E talvez eles não contassem que fossem se deparar com tamanha resistência. No século XVIII, essa tensão entre britânicos e irlandeses aumentou ainda mais quando o rei Jaime I começou o propósito de colonização da região de Ulster, ignorando totalmente a Irlanda. Entre 1640 e 1650, os irlandeses se rebelaram várias vezes, sendo sempre duramente reprimidos pelos ingleses, que inclusive passaram uma parte do território da Irlanda para os produtores rurais britânicos. A situação se agravava a cada ano que passava, pois a própria economia irlandesa acabou sendo muito prejudicada com essa realidade. E é por isso que durante o século XIX, os movimentos continuaram pelo país. A população continuou lutando por melhores condições econômicas e menos intervenções do Estado britânico. Em 1829, o movimento de caráter nacionalista já conseguia garantir alguns direitos para os irlandeses, como, por exemplo, a ocupação de cargos públicos. Em meados do século XIX, a fome e a disseminação de algumas doenças foram fatores que mataram quase 1 milhão de irlandeses em um período curtíssimo na ilha irlandesa. O tempo continuou passando e já no começo do século XX, mais um movimento nacionalista conseguiu promover a eleição de vários irlandeses para o parlamento, garantindo que eles tivessem muito mais representatividade própria, enfraquecendo a dominação britânica intensa que vigorara até então. O chamado Sinn Féin foi esse novo partido que fez tanta diferença, inclusive proclamando a independência da Irlanda de forma unilateral, mas já bastante tarde em comparação com outras colônias, pois o ano já era 1919. Com muito confronto e luta, os britânicos reconheceram a Irlanda como um país independente no ano de 1921. Já 1937 foi um ano bem marcante, pois a primeira Constituição reafirmou a Irlanda como um Estado soberano. Mas alguns fatos foram grandiosos depois disso, como a independência de Ulster com a criação da Irlanda do Norte, já em 1949. Os confrontos provocaram pelo IRA, uma organização terrorista que exigia o completo fim de qualquer intervenção irlandesa na Irlanda. Continuaram sendo motivos de preocupação até o final dos anos 90, quando a integração entre as economias europeias conseguiram acalmar esse tipo de movimento. Mas se a Irlanda já se tornou um país independente da Inglaterra e se os movimentos terroristas foram contidos, por que a questão irlandesa continua sendo considerada algo atual? A resposta não é tão complexa. Por mais que os grandes movimentos radicais tenham se enfraquecido ao longo do tempo, a Irlanda ainda convive com outros grupos menores, mas igualmente radicais e intolerantes, que usam do discurso da violência para pregar o total autonomia. Muitas vezes, o objetivo original acaba se perdendo em meio a atos de puro vandalismo e violência, que continuam sendo um desafio para o Estado irlandês. No entanto, mesmo esses movimentos menores que ainda se fazem presentes, estão com a sua manifestação cada vez mais reduzida, o que indica que a chamada questão irlandesa provavelmente chegue ao fim nos próximos anos. A análise interessantíssima que cabe nesse assunto é como um conflito que começou há tanto tempo
no século XII ainda se faz presente até hoje. Como a questão ideológica e o desejo de autonomia são fatores capazes de mobilizar lutas nos mais diferentes países no mundo que têm em comum o fato de exigirem e lutarem pela sua soberania. Mesmo um país considerado tão bem-sucedido no cenário mundial, não está livre dos seus problemas e de ter que buscar melhorias, como em qualquer outro. Olá, aqui quem está falando é Ana Clara Moreira e eu vou falar um pouco sobre o Boko Haram. O Boko Haram é uma organização terrorista que atua na Nigéria. Eles têm o objetivo de erradicar a ocidentalização no país. Desde a criação do grupo, ele ficou conhecido por diversos ataques à igreja, bares e escolas. Eu vou falar um pouco sobre a Nigéria para poder entender o local de atuação do Boko Haram. É um dos países campeões em níveis de pobreza e uma população que cresce cada vez mais. A Nigéria é caracterizada por ter duas religiões predominantes. A parte norte do país é habitada por muçulmanos, enquanto no restante do território a maioria é cristã. O Boko Haram tem como principal vítima a população cristã do país. O surgimento do Boko Haram foi na Nigéria em 2002. Hoje, eles também têm atuação em outros países, porém com predominância na Nigéria. E o objetivo deles é implementar a Sharia, que é uma lei islâmica. Por isso, é classificado como radical islâmico, por apresentar características do fundamentalismo religioso. O surgimento se deu com uma seita fundada por Mohammed Yusuf, que acreditava na cultura ocidental como principal razão para os males da Nigéria. Sendo assim, era necessária sua erradicação. Quando foi criado, a atuação do grupo era dedicada à assistência social e à oposição sobre o governo central, sendo marcado por casos de corrupção. Por isso, eles tinham o apoio de muitas pessoas na Nigéria, por acreditarem que eles iriam ter o combate à corrupção mesmo. O Boko Haram passou por diversas transformações e cada vez mais se tornou militarizado, perdendo um pouco do apoio no país. E em 2013, ele foi declarado como grupo terrorista pelo Departamento de Estado norte-americano. Desde a morte de Yusuf, em um confronto armado, que foi o fundador do Boko Haram, ele começou a ser liderado por Abu Bakr Shekau, que é considerado muito mais radical que seu antecessor. E foi com essa mudança de líder que o grupo se tornou uma organização militar totalmente radical, sendo considerado assim um grupo terrorista. Além de combater a cultura ocidental deixada no país como herança, o grupo busca também a construção de uma república islâmica. Para isso, eles estão utilizando métodos radicais, como atentados, sequestros, mortes, enfim. O grupo ainda possui relações com outras organizações terroristas, como o Estado Islâmico, ao qual declarou lealdade em 2015. Em 2019, foi feita uma constatação em que o grupo Boko Haram ele tem cerca de 26 mil membros, e dos quais 1.800 recebem cerca de $50 por mês. O levantamento que foi feito constata que já houveram mais de 32 mil mortos nos anos de atuação do grupo. Os ataques do Boko Haram estão se tornando cada vez mais brutais e visam cada vez mais civis. E apesar de operações realizadas pelas forças governamentais nas regiões mais visadas, eles continuam tendo ataques sem nenhum pudor, como terroristas mesmo. Então, eu vou falar sobre Abecásia e Ossétia do Sul. As relações entre a Abecásia e a Ossétia do Sul referem às relações bilaterais entre a República da Abecásia e a República da Ossétia do Sul, cujo estatuto internacional é contestado, e ambos são considerados parte da Geórgia pela maioria dos países do mundo, e que não reconheceu e nem aceita o movimento separatista dos abcásios do sul-ossetas. A época da declaração agravou em crise entre Rússia e Geórgia, que no momento se encontrava em guerra. Apenas Rússia, Nauru, Vanuatu, Nicarágua e Venezuela seguem reconhecendo a independência da Abecásia e Ossétia do Sul.
A Abkházia e a Ossétia do Sul reconhecerão parte a parte suas independências e organizaram relações diplomáticas em 17 de novembro de 2006. Em 19 de setembro de 2005, um dia antes do 15º aniversário da Declaração de Independência da Ossétia do Sul, o presidente Sergei da Abkházia e o presidente Eduard da Ossétia do Sul assinaram um tratado de amizade e cooperação em Tisquivale. O tratado foi ratificado pelo Parlamento da Ossétia do Sul em 27 de dezembro e pelo Parlamento da Abkházia em 15 de fevereiro de 2006. Em 20 de setembro, Eduard concedeu a Sergei a Medalha de Honra Sul-Osseta. Nos últimos anos, os governos da Abkházia e Ossétia do Sul têm vindo a trabalhar em conjunto em busca de um maior reconhecimento internacional. Os líderes dos dois países também assinaram um pacto de defesa mútua, afirmando que no caso de um outro país ser atacado, o outro deve defender aquele que está sendo vítima de ataque. Durante a Guerra de 2008, na Ossétia do Sul, soldados da Abkházia e voluntários apoiados por paraquedistas russos levaram tropas da Geórgia a perder seu último reduto da Abkházia, o Vale do Kodori, enquanto as forças russas e os sul-ossetas estavam envolvidas em combates pesados com as forças georgianas. Por fim, em 18 de agosto de 2015, a Abkházia e a Ossétia do Sul assinaram um acordo sobre a extensão de visto durante uma visita do ministro das Relações Exteriores da Abkházia, Vyacheslav Shirikyan, a capital sul-osseta.